assim... Onde isso é proporcional. O princípio da proporcionalidade tem que ser aplicado em qualquer medida invasiva dos seus direitos fundamentais, tá? Em que universo isso é proporcional? Então vamos lá, mas não esqueçam de... Cheslana, primeiro eu queria te parabenizar que você montou um canal de YouTube e eu me peguei assistindo o vídeo do Cheslana. Sigam o Cheslana que tá no YouTube, tá? E deixam um like. Vazam documentos que comprovam que ministros do Supremo Tribunal Federal transformaram o TSE numa arma de perseguição política. Pessoas foram presas, o critério de prisão de pessoas foram curtidas, comentários e compartilhamentos em rede social. Pessoas que meramente criticaram o governo, criticaram o Supremo, foram perseguidas no inquérito de 8 de janeiro. E isso aqui eu tenho dito há muito tempo, inclusive de que conheço um caso de um sujeito que era um Uber, né, estava levando uma senhora, né, para o 8 de janeiro e acabou sendo preso. O quê? Como se ele tivesse... Esse homem prestou um serviço? Caraca, perseguição ao trabalhador? Não, isso me choca mesmo. Sem meme. Isso é um absurdo. Imagina você no seu corre trabalhando, sei lá quantas horas um Uber trabalha, mas trabalha pra caralho, né? E você acaba sendo preso. Participado do ato e até agora esse sujeito tá preso. Caralho! Um outro caso bizarro também do morador de rua, né? Que aí a polícia perguntou, né? O Procuradoria-Geral da República perguntando, mas por que você tava lá? Porque eu moro na rua, né? Não tava participando de ato nenhum. Agora... a situação fica ainda mais grave com vazamento de documentos que comprovam que um dos critérios para determinar ou não a prisão de uma pessoa eram postagens em redes sociais. E nesse vídeo eu vou falar... Meu Deus. Caralho, isso me deixa sem acreditar. Como é que funciona lá no Brasil a prisão preventiva? Aqui, não sei como é que funciona 100% no Brasil. Nunca li com muita profundidade o Código de Processo Penal no Brasil. Aqui eu li na Alemanha. Aqui funciona assim. O acusado de ter cometido um crime pode ter a sua prisão decretada por um juiz quando o cara está foragido, quando existe o perigo dele fugir. Segundo, tem que ter motivos pelo qual o tribunal acredita que vai fugir, né? Terceiro, quando a pessoa quer manipular evidências, ou manipular pessoas que funcionam como testemunha no processo, ou quando a pessoa quer enviar terceiros para manipular testemunhas. Esses são os casos no qual você pode ter a sua prisão preventiva decretada, e também em questão de crimes por impulso, né? Violência sexual, essas coisas, né? Quando realmente o cara tem algum transtorno psicológico e que realmente é um autor que corre risco de vitimizar mais pessoas no mesmo crime, tá? Mas como é no Brasil? Também responder críticas de pessoas que não conhecem o meu trabalho, que não conhecem a minha história, que não conhecem minha trajetória de denúncia de abusos do Supremo Tribunal Federal e de enfrentamento verdadeiro, duro e incisivo em relação ao Supremo. Antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e também clicar no link na descrição do vídeo para você comprar o seu ingresso para o primeiro festival do Movimento Brasil Livre. Bom, cara, o primeiro festival no Movimento Brasil Livre, eu gostaria de estar lá, tá? Mas isso vai ser um dia depois do meu retorno para a Alemanha, cara. Que azar, velho. Antes de continuar esse vídeo, eu vou colocar esse vídeo de 2019, o meu primeiro ano de mandato, para vocês assistirem. O ministro Dias Toffoli abriu um inquérito para investigar as supostas difamações, ataques ao Supremo Tribunal Federal. E a gente teve uma ação concreta, né? Foi essa semana? Essa semana, contra um advogado chamado Adriano Argolo, e na justificativa para basicamente invadir a casa dele, tomar o notebook, tomar os tablets, tomar todos os equipamentos eletrônicos, na justificativa, a gente vê, é do Ministério Público? Polícia Civil. Na justificativa da Polícia Civil. Então, na justificativa da Polícia Civil, eles colocaram um print de um tweet dele que diz o seguinte: Gilmar Mendes, assim como Reinaldo Azevedo, apoiou a Lava Jato no início e só ficou de mal quando ela atingiu seus amigos tucanos. Esse tweet foi utilizado como justificativa, foi um dos tweets utilizados como justificativa para
invadir a casa do cara e Caraca, tomar os equipamentos eu eletrônicos. gostaria muito de falar sobre esses assuntos. É muito interessante comparar como funciona aqui no Brasil. Tipo, quais são os requisitos para emitir um mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão, essas coisas. É bem interessante. Aqui também teve casos absurdos, porém sempre tem que configurar crime, né? E você faz o mandato de busca e apreensão para apurar um crime, tá? Para achar evidências que comprovam um crime que foi cometido. Ou seja, essa postagem já tinha que ser um crime já aos olhos das pessoas que requiseram um mandato de busca e apreensão a um juiz. Interessante. Você pode concordar, você pode discordar da opinião dele, é uma questão de posicionamento. Né? Ele tá falando que tinha um ministro e um jornalista que estavam a favor da Lava Jato e depois ficaram contra. Em nenhuma hipótese isso é crime, em nenhuma hipótese isso justifica invadir a casa de uma pessoa, o Estado brasileiro mandar a polícia na casa de um cara, sim. Onde isso é proporcional. O princípio da proporcionalidade tem que ser aplicado em qualquer medida invasiva dos seus direitos fundamentais, tá? Em que universo isso é proporcional? Simplesmente porque ele criticou ou falou sobre o posicionamento do ministro do Supremo do jornalista. Então, é um negócio bizarro. Né? Eu mesmo aqui, na Câmara dos Deputados, numa iniciativa da deputada Bia Kicis, a gente já assinou impeachment de 5 ministros do Supremo, se não me engano, que no julgamento lá em relação à criminalização da homofobia, tinham absolutamente tratorado aqui a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, e a gente expôs exatamente o que eles fizeram de usurpar a competência do Legislativo e de tentar criar crime por analogia, coisa que não existe, coisa que é bizarra, tentando dar interpretação extensiva ao direito penal, coisa que não existe e não deve existir, assim, isso é coisa de ditadura, não é nem de regime autoritário, é de regime totalitário, daquele que age em todas as esferas da sociedade. Portanto, se esse inquérito vier para mim, vier para a deputada Bia Kicis, vier para todos nós parlamentares que temos uma postura crítica em relação ao Supremo Tribunal Federal, e a gente não é contra o STF. Pelo contrário, o STF tem que existir, tem que defender a lei, tem que defender a Constituição. Agora, Lógico. O que ele não pode é passar dessa prerrogativa e defender um Estado policial. Vejam que em 2019, no primeiro ano de mandato, eu assino o pedido de impeachment não de um, mas de 5 ministros. Mas os bolsonaristas não ligam pra isso, tá? Todo dia você abre os comentários e você vê. E o STF? E o Alexandre de Moraes? E sei lá o quê? E vocês nunca falam do STF. E todo mundo que acompanha os caras sabe que eles falam quase diariamente do STF, tá? Só que eles criticam de alguma forma inteligente e propõem soluções, tá? Realmente, através do legislativo, mudar as regras do jogo. Uma nova constituinte para mudar a Constituição, etc. Tudo respeitando o Estado democrático de direito. Isso é a grande diferença, tá? Supremo Tribunal Irritante. Federal. E denuncia Então pode gravar vídeo e explicar e mostrar, mas infelizmente as pessoas não vão ver isso. Todo dia você tem os mesmos comentários. Isso é muito irritante. Imagina, cara, por isso é difícil fazer, tipo, se expor a um público, né? Vira, tipo, aparecer no centro da atenção, né? Você fala alguma coisa, as pessoas te atacam constantemente. Uma das decisões abusivas é basicamente criar um novo tipo penal sem passar pelo Congresso Nacional, sem passar pelo Presidente da República. E denuncio que isso é atitude não de regime autoritário, mas de totalitário, mais grave, aquele que não só dá um golpe na política e na democracia, mas também invade a vida privada de cada um dos seus cidadãos. Mas eu vou além. Veja essa matéria de 2016. Nós fomos o primeiro movimento, o Movimento Brasil Livre foi o primeiro movimento a protocolar um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso eu não tinha mandato, era um militante de rua, tinha ido a pé de São Paulo para Brasília para protocolar o pedido de impeachment da Dilma. Acampei durante um mês em frente ao Congresso Nacional para que a denúncia fosse acolhida. Participei e organizei as maiores manifestações da história do país para que isso acontecesse. E nós fomos o primeiro movimento desde 19... Leva muita coragem de falar na frente de tantas pessoas, eu não teria essa coragem. 1988 a protocolar um pedido de impeachment contra... Eu acho que eu só falei na frente de tipo 100 e sei lá quantas pessoas, isso foi o máximo. É só 1 ou 2 vezes na minha vida, isso já foi meio tenso.
o ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, toda essa luta contra abusos do Supremo foi sabotada por Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro e a família Bolsonaro, porque o Supremo estava com o rabo preso do Flávio no caso das rachadinhas. E por isso, Jair Bolsonaro estava refém de Dias Toffoli, por causa de um escândalo de corrupção de Flávio Bolsonaro, que até agora não explicou como ele pagou aquela mansão milionária com um salário de senador da República. E aí, em razão disso, Bolsonaro nomeia um petista para a Procuradoria-Geral da República. Petista esse que permite a abertura do inquérito das fake news, que primeiro mirava críticos do Supremo Tribunal Federal nas redes sociais e depois passou a perseguir todo tipo de oposicionista de direita que ousasse se pronunciar. Esse monstro que começa no inquérito das fake news é permitido com a anuência do Procurador-Geral da República nomeado por Bolsonaro. Bolsonaro também veta um projeto que, inclusive, eu não só votei, como articulei aqui dentro da Câmara dos Deputados pro fim das decisões monocráticas. Ele veta. Não fosse Jair Bolsonaro, hoje, ele não lembra mais. A própria prisão cautelar de Bolsonaro não poderia ter sido decretada numa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Então, não são o mundo dá volta, né? Poucas as razões pelas quais eu não sou e nunca serei bolsonarista. Porque diferente do Bolsonaro, que é frouxo para fazer um enfrentamento ao Supremo, que quando tinha um instrumento e a maioria aqui dentro do Congresso Nacional para enfrentar o Supremo se acovardou, pediu pro Flávio Bolsonaro tirar as assinaturas da Lava Toga e acabou com uma CPI que poderia ter mudado a história do Brasil e acabado de uma vez por todas com os abusos do Supremo. É por isso, por essa covardia, por essa traição a valores e princípios da direita, que eu não sou bolsonarista. Mas não é por isso que eu vou deixar de reconhecer perseguições contra o próprio Bolsonaro. É inaceitável, coisa de ditadura, um sujeito... Isso chama de quê? Coerência, galera. Coerência. Receber um processo e não ter acesso a todas as acusações que são feitas contra ele. Isso é uma coisa absurdo. básica, Isso é fundamental. Absurdo. A Lava Jato foi inteira anulada, com pessoas admitindo que roubaram, devolvendo dinheiro de corrupção. Ela foi inteira anulada, com base em provas ilegais, que mostravam coisas muito menores do que estão acontecendo agora e com esses documentos sendo revelados. E apesar de alguns veículos de imprensa já passarem a criticar algumas das atitudes, alguns dos abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, que na minha opinião, diferente da opinião do Flávio Bolsonaro, Alexandre de Moraes deveria ser impeachmentado, e eu digo isso há anos, né? Não só ele, como vários outros ministros. Agora, o que nós temos é algo extremamente mais grave. Sofrer impeachment, eu ia falar impeachmentado, legal. Do que qualquer coisa que ocorreu na Lava Jato, e houve sim erros na Lava Jato, nenhum erro que justificasse anular a operação inteira. Mas, claro que houveram excessos e muitos deles foram corrigidos na segunda instância no STJ. Agora, nós temos a comprovação de ministros do Supremo trocando mensagens e dizendo, ó, prende esse cara. No finalzinho do vídeo vai aparecer. Cair no clickbait, cair no clickbait. Porque compartilhou uma publicação. Isso é absolutamente inaceitável. Assim como a medida cautelar contra o Bolsonaro, ilegal, inconstitucional. Não há risco para o processo, não há risco de fuga, não há risco à ordem pública de deixar o Bolsonaro respondendo o seu processo em liberdade. Isso foi o que eu falei no início, os critérios de uma prisão preventiva. Então aqui, o que Mel explicou isso pra mim nesse vídeo já, o que existe, né? Mais do que isso, uma coisa que eu tenho batido muito na tecla. O processo dele já está em fase de alegações finais, não tem mais investigação para atrapalhar, não tem mais testemunha para coagir. A última manifestação da Procuradoria-Geral da República já aconteceu, só resta a condenação e prisão depois de transitado o julgado do processo contra ele. Não tem o menor cabimento a cautelar, a tornozeleira, em primeiro lugar. Depois, o ministro Alexandre de Moraes permite que Bolsonaro dê entrevistas, permite que ele discurse, e aí quando ele discursa e quando ele dá entrevista, manda para prisão domiciliar. Chegando num ponto, eu já fiz vídeo falando disso, que os próprios ministros do Supremo estão chegando falando, ó, ministro, ou você volta atrás ou a gente vai obrigar você a voltar atrás. Enfim, só quero fazer esse vídeo para deixar muito claro que enfrentamento e coragem para denunciar, mesmo sem mandato, mesmo sem poder, mesmo sendo um militante de 19 anos de idade, estava sendo perseguido pelo ministro da Justiça, Cardoso, eu já denunciava e já protocolava pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. E não vai ser agora que eu vou aceitar bolsonarista que está fingindo fazer enfrentamento pro Supremo, vir querer dizer que sou eu que não faço enfrentamento. Eu defendi a Lava Toga, bolsonaristas não. Eu defendi o impeachment do ministro Alexandre de Moraes durante o governo Bolsonaro, bolsonaristas não. Então assim, tem um frouxo nessa história, definitivamente não sou eu.
Bom, então vou ter que ler a manchete sim, porque eu caí no clickbait. Isso não foi sobre a perseguição do Xandão em cima do Bolsonaro. Isso foi realmente uma defesa do Kim contra as acusações ridículas, né, dos bolsonaristas. Caí no clickbait, mas afinal das contas eu curti o vídeo. Ele me respondeu a minha pergunta que fiz no início do vídeo. Enfim, a gente se vê no próximo vídeo, galera. Tchau.